Oi, gente, tudo bom? Um vídeo aqui, vou tentar ser curta, porque eu tenho que ir buscar minhas filhas na escola, então eu vou tentar ser o mais curto possível, porque, né, vocês sabem. Então, se você é nova aqui, não vai esquecer de se inscrever. E se você não é nova, não vai esquecer de apertar o sininho, porque o que tá acontecendo agora no YouTube, eles não estão recomendando meu vídeo. Eu tô percebendo que as visualizações estão diminuindo, mas não totalmente. Então, assim, diminui porque antes, quando eu fazia o vídeo, assim que eu fazia, eu já tinha todas as visualizações e parava. Então, acho que eles mudaram um pouquinho a forma que eles fazem as coisas. Então, você só vai ver o meu vídeo depois de alguns dias que já foi colocado. Então, seria legal se você colocar o sininho, porque assim você recebe a notificação quando eu faço vídeo novo, porque você sabe que eu não sou muito frequente aqui. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre expectativas. Eu não sei como que você se sente quando você tem expectativa de alguma coisa. Eu estava até tentando explicar isso nas minhas filhas ontem. Quando você é uma mãe cristã, né, e você cresceu numa família meio que tradicional, que não está muito acostumada a fazer coisas assim fora do normal, é muito complicado quando uma coisa assim moderna acontece, né? E a minha terapeuta ontem, para quem não sabe, eu vou na terapia uma vez a cada 2 semanas. E a minha terapeuta ontem perguntou isso pra mim. Ela falou assim: o que você sentiria se um dos seus filhos viesse e falasse pra você que ele é gay, ou que as suas filhas são lésbicas, ou que são transgender? O que você sentiria? Na hora que ela falou isso, assim, me deu um baque, assim, sabe? Porque é uma coisa que nem um pai, mãe, pensa muito. Hoje em dia a gente pensa mais porque é uma coisa mais normal, né, acontecer. Mas, assim, eu não tô falando, gente, eu não sou homofóbica, ok? Não tem nada, não quero falar na parte certo e errado, não quero falar nada sobre isso. Eu quero falar sobre expectativa, mas eu vou usar esse exemplo que foi a minha terapeuta, tava falando comigo sobre isso. Então, por favor, não vamos entrar em teologia, não vem colocar nos comentários alguma coisa assim negativa, porque eu não quero fazer isso, tá? É só sobre expectativas que eu quero falar mesmo. E ela falou pra mim: como que você sentiria? Então eu fiquei bem quieta na hora, porque assim, tipo, eu tô falando com uma terapeuta que ela é espiritual, uma pessoa que acredita em Deus e tudo mais, mas que não é cristã, não é evangélica. E eu sei o que ela pensa sobre isso, mas ela não sabe o que eu penso sobre isso. E na realidade, sinceramente, nem eu sei o que eu penso sobre isso mais, porque hoje em dia, esse mundo cheio de informação, a gente fica com muita coisa na cabeça, né? Ela falou uma coisa pra mim, assim, o cérebro foi colocado pra gente pensar, né? Não é receber todas as informações e fazer delas a nossa ideia, né? Você recebe as informações e daí você processa as informações e daí você pensa e você chega a uma conclusão. E muitas vezes a conclusão minha não é necessariamente a sua conclusão, e não quer dizer que eu tô certa e você tá errado, eu tô certa. O que quer dizer que as conclusões, mas é por isso que cada um tem um cérebro. E Deus deu isso pra gente pensar e analisar e conversar entre a gente e ele para que eles nos mostrem a verdade, né? Só que assim, ela falou: o que aconteceria se um dos seus filhos viessem e falasse pra você: eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou o que for. Na hora eu fiquei assim, né? Eu já pensei nisso, porque meus filhos estão passando numa fase de adolescência com bastante questionamento e tudo mais. E até outro dia meu filho falou pra mim, perguntou a mesma coisa: mãe, o que você faria? E pra mim, eu falo assim, gente, isso vai ser contra muitas pessoas de vocês que estão me assistindo. Mas a única coisa que doeria em mim é que a minha expectativa não era essa. Mas não quer dizer que eu sou contra ou a favor. Aí eu tentei explicar isso pra minha filha ontem. Vamos dizer que ela pediu pra eu comprar um vestido, ela mostrou pra mim o vestido vermelho, né, online. Só que quando eu chego lá na loja, só tem aquele mesmo vestido, mas em pink. E eu falo: ela gostou do vestido, eu vou comprar o vestido pink. Eu chego em casa, ela faz o maior escândalo porque ela esperava que eu comprasse aquele que ela sonhava, que ela queria, que ela estava procurando, esperando. Só que depois de um tempo, ela viu o mesmo vestido, depois de uns 3 meses, ela decide ir usar. É lógico que ela nunca vai se sentir perfeita naquele vestido, mas com o tempo ela vai acostumar e ela vai gostar, e ela gosta de vestido e tudo mais. Isso é só uma analogia, tá, gente? É só um pensamento sobre isso. Mas o que eu falei pra minha
a minha psicóloga, a minha terapeuta. Eu falei, olha, o que machucaria demais é a minha expectativa. Quando você casa, é a mesma coisa no meu casamento. Eu casei pra ficar com o resto da minha vida com meu marido. Mas along the way, no meio do caminho, uma coisa aconteceu e a gente se separou. O que mais dói, só dói porque eu tinha uma expectativa, só dói porque o meu sonho era ficar casada a vida inteira. Então por isso que dói, porque você tem aquela coisa, você acredita numa coisa que talvez não seja verdade. No meu caso, eu tive meus filhos, tive as minhas filhas, lógico que eu queria que elas casassem, tivessem filhos com um homem, porque na minha cabeça essa é a mente que Deus fez, o homem para a mulher. Então eu tinha essa expectativa, aí por isso eu ficaria triste. Mas depois de alguns meses que eles vieram me falar, eles continuam sendo meus filhos. Aquele bebezinho que nasceu na minha barriga, que cresceu comigo, que eu amo, que me ama, o que eu poderia fazer? Daí eu falei pra ela, assim, continua amando meu filho, continua amando a filha, continua amando. Se elas falassem isso pra mim, eu ia ficar triste por um tempo, não porque eu detesto lésbica, que é errado, é pecado. Gente, quem que não peca? Sabe? Assim, tem pecado, não tem pecadinho, pecadão. Existem consequências para cada uma das nossas escolhas. E na realidade, tudo isso é escolha, né? Então, assim, eu tô falando isso pra vocês porque eu fiquei pensando nisso bastante depois, sabe? Porque, assim, como é que eu realmente me sentiria? Será que eu já parei pra pensar o que eu faria como uma mãe cristã? O que Jesus faria, né? O que Jesus faria? Ele não faria nada, sinceramente. Sabe, Jesus não condenava assim, mas ele amava, e a pessoa tem que ver para ela mesma o que é melhor. Agora, na minha opinião, sinceramente, é tudo sobre escolhas, tá? Todas as nossas escolhas existem consequências, boas, ruins, e eu não sou a pessoa que vai falar para minha filha, para meu filho, olha, se você fizer isso, eu nunca mais quero te ver. Se você virar lésbica, se você decidir ser isso, eu nunca mais vou te ver. Porque isso é uma coisa assim, uma pessoa que não tem amor. Então se você fala que você tem Deus e você desonra os seus filhos porque eles estão fazendo uma coisa para a vida deles que você não aceita, isso não é amor. Amor é o que Deus faz pra gente. Ele nos dá todos os dias a livre escolha de decidir o que fazer, né? É lógico que tem certas escolhas que a gente faz, eu não estou dizendo que é essa escolha, mas certas escolhas que a gente faz que nos separa de Deus. Mas Ele é tão amoroso que Ele deixa a gente fazer essas escolhas, porque Ele nos deu a livre escolha de fazer a escolha que a gente quer para nossa vida. Então é isso que faria, né? Se acontecer de um dos meus filhos um dia decidir que eles querem ser o que for, esse vai ser o meu sentimento. E agora, porque ela me fez essa pergunta, talvez eu esteja mais preparada para isso, se algum dia acontecer. E assim, é lógico que como os pais, né, a gente pensa assim, nossa, se isso acontecesse comigo, na hora, assim, muita coisa passou na minha cabeça. Já sabe aqueles filmes, assim, quando a pessoa faz uma pergunta e você passa tudo aquilo na sua cabeça, assim? Aí, assim, na hora eu fiquei pensando, né? Nossa, eu ia me sentir como a pior mãe do mundo, que eu fiz alguma coisa errada, que eu não dei o amor suficiente, que eu não fiz isso, porque assim, é tudo que eu pensava na hora foi pensar contra mim, né? Todas as coisas ruins que acontecem na minha família, nesse momento, por isso que eu tô indo pra terapia, é que eu coloco em mim, foi alguma coisa que eu fiz. Meu marido fez isso, mas talvez eu não era boa. Meus filhos estão desobedientes, porque eu não sou uma pessoa muito firme. Meus filhos estão mentindo, é porque eu nunca dei, sabe? Então, assim, eu tenho que parar, nós temos que parar de se culpar por todas as coisas e deixar as coisas acontecerem naturalmente. É lógico que a gente tem que orientar, amar e buscar descobrir nossos filhos, buscar conhecê-los bem e amá-los do jeito que eles são, com os problemas que eles têm. Porque, gente, hoje em dia é a era da informação. Você coloca no YouTube aqui, assim, tem tudo que a gente não foi exposto quando a gente era criança, as crianças de hoje são expostas. Então, assim, tem muita coisa boa sobre isso, de ser exposta a tantas coisas, porque eles têm uma mente bem aberta e tudo mais. E
E quando eles decidiram para escolher ser cristão ou não, você sabe que realmente eles estão fazendo uma escolha baseado em muitas opções que eles tinham, mas eles escolheram Deus. Isso é bom, né? Mas ao mesmo tempo é mais difícil para nós, como os pais cristãos, de influenciar os nossos filhos, porque existem tantas outras coisas que influenciam. Então, é uma reflexão, talvez você não vá concordar, eu sei que talvez você não vá concordar, eu sei que muita gente vai pensar, ai, Dani, você tá virando liberal, você não sei o quê. Olha, a vida ensina a gente muito. E uma coisa que eu nunca esqueço é que Deus é amor. E amor é amor. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E se eu olho uma pessoa pela escolha que eles fizeram, e eu já o repreendo e deixo ele fora da minha vida, que tipo de amor de Deus eu estou mostrando para uma amiga, para um filho, para uma pessoa na rua, só porque ele escolheu vestir uma roupa diferente, porque ele decidiu ser o sexo dele mudar? O que isso fala de Deus para as pessoas? Entendeu? Agora, eu não tô falando aqui que tá tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não sei o quê. Na realidade, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Só que na hora que tiver a consequência, você também sabe que foi por causa da escolha que você fez, né? Então é isso, gente. Eu queria só falar sobre isso, porque tá aqui na minha garganta, tá aqui assim, e eu fico pensando, né? Nós, como os pais, a única coisa que a gente tem que fazer é ser a imagem de Deus para os nossos filhos. E como que a gente pode ser a imagem de Deus para os nossos filhos? Amar incondicionalmente. É lógico que existe coisas que a gente tem que repreender, que a gente tem que explicar e falar e tentar entender. Mas uma coisa que meus filhos falam, mãe, só escuta. Tem hora que você só precisa escutar. E isso é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu sempre tenho uma coisa pra falar, sabe? Meus filhos vêm pedir Às vezes acontece aqui em casa que o Judah, por exemplo, ou a Naomi, ou a Amy, os mais velhos, geralmente. Mãe, me leva a dar uma passeada. Daí a gente vai no carro, eu coloco no carro, e a gente para num parque e fica dentro do carro mesmo conversando, porque em casa não dá como conversar privadamente aqui em casa, né? E então a gente começa a conversar, e aí eles começam a falar, porque isso aconteceu, porque então agora começou esses negocinhos de ter namoradinho não, sabe? Interessado numa menininha ali, e aí eles começam a contar, e aí eu já começo com essa, como que fala? Esse aconselhamento de vida, né? Ai, mas olha, sabe, quando eu era criança, aí eu começo essa história, aí o Judas olha pra mim assim, mãe, por que toda vez que a gente vai conversar tem que virar essa história da vida da sua? Eu falo, eu sou que nem a minha mãe. Então é isso, eu falo demais. Tá vendo? Eu ia fazer esse vídeo aqui de 5 minutos, aí tá virando 12 minutos, eu tenho que buscar as crianças. Mas é isso, gente. Eu queria que vocês entendessem. O que eu tô tentando colocar não é nada a ver com doutrina, não é nada a ver com Bíblia, com nada disso, não. A life é coisa da vida mesmo. Porque a nossa vida não tá, nosso livro não tá escrito como vai ser. Não tem como a gente ir lá ler primeiro para saber certinho o que vai acontecer. As coisas vão acontecendo. E quando acontece, a gente está despreparado, porque você nunca imaginava. A gente casou, eu casei com um homem cristão, vai ser pastor, vai ser missionário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, não deu certo. Não aconteceu do jeito que eu queria. Tudo aconteceu diferente. Daí tem não sei o que. Aí, quando acontecem as coisas diferentes do que a gente imaginava, a gente tem que tentar raciocinar o que eu vou fazer com isso. Então, essa pergunta que a minha terapeuta fez me ajudou muito a me preparar. Não só por causa disso, mas, gente, e se acontece uma das minhas filhas um dia aparecer em casa grávida? O que vai acontecer? Como que eu vou reagir? E se um dos meus filhos começarem a usar droga um dia? Como que vai ser? Porque, gente, apesar que a gente não quer, e a gente ora para Deus proteger, para isso não acontecer, vai chegar uma hora que eles vão fazer as escolhas deles. E a gente não tem como monitorar isso, a escolha, o que eles escolhem fazer lá na escola. O que a gente tem que fazer agora, que a gente ainda tem assim, influência na vida deles, é tentar mostrar para eles que não importa o que aconteça na vida deles, nós vamos estar ali, preparados para ajudar, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que falar assim, olha, essa é a sua escolha. Se você quer fazer isso, infelizmente, eu não posso concordar com isso, então você vai ter que, sim. Agora, uma criança boa, de coração bom e tudo mais, que nunca fez nada contra você, decidiu um dia falar, mãe, eu sou lésbica, mãe, eu sou gay, eu vou fazer o quê? Vou jogar isso pra fora de casa por causa de uma escolha dessa? Isso não vai afetar a minha vida, só vai me afetar o meu ego.
né? Meu ego, porque a salvação é uma coisa individual, gente. Jesus, ele veio e morreu para cada um de nós. Então, é para cada um de nós fazer aquela escolha de querer segui-lo ou não, de querer ser cristão ou não. Se o meu filho decide tomar uma decisão diferente da que eu tomei, de ser um cristão diferente do que eu sou, eu não sei. Ou se a minha filha, muitas das minhas filhas fizerem isso, eu não vou desonrar eles, falar que eu não amo eles mais, porque Deus continua amando todos aqueles que não aceitam Ele, sabe? Continua amando, e ainda a Bíblia até fala que a chuva vem para o justo e para o injusto, né? As bênçãos vêm para o justo e para o injusto. Então, assim, Deus está cuidando de todos nós, né? A gente amando Ele ou não. E às vezes eu, sendo uma pessoa super desobediente ou não, Ele continua me amando e tá ali, pronto. Na hora que eu precisar, eu sei que eu posso contar nele. E é esse tipo de mãe que eu quero estar. Então é isso, gente. A gente se fala depois. Um abraço.